Olá, irmãos. Saúde cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitas. Estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Samuel Mouta, cujo nome é Discipulado para a Cidade. É um texto escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para gente mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Vocês sabem, não fui eu que escrevi, de forma alguma, nem ajudei o irmão Samuel a escrever, longe disso. Então, o que eu faço? Eu leio o que ele escreveu e conto para vocês aí aquilo que eu entendi. Que, como eu sempre digo, é importante que vocês leiam a palavra, ou escutem a palavra, mas estejam atentos para aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Como peço todos os dias, vou pedir hoje também, que vocês possam compartilhar, porque aqui a gente apresenta a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nunca se desperdiça, nunca. Ela é para salvação ou para perdição. Então eu peço, compartilha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, aciona o sininho, porque todo dia eu gravo o nosso devocional, tá bom? Eu conto com você. Vamos ser missionários urbanos. E agora, vamos orar? Ó Deus, nós agradecemos que podemos ser discípulos teus e podemos falar de ti para todas as pessoas. Obrigado pela liberdade religiosa que temos para fazer isso e que nós possamos aproveitá-la. Em teu nome, pedimos que possamos realmente aprender isso na lição de hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Atos 16, no capítulo 16 até o 21. Então eu vou dar um spoiler aqui para os irmãos. Essa passagem que a gente vai ler narra um momento bem marcante na missão de Paulo e de Silas lá para os Filipenses. Porque ela vai trazer lições bem profundas sobre o que? O discernimento espiritual, enfrentamento da injustiça e o impacto da fé no mundo real. Então eu vou dar um spoiler aqui. Os irmãos Paulo e Silas, eles encontram uma jovem, ela era escrava e ela estava possuída de um demônio, de um espírito de adivinhação. Ela ia seguindo os apóstolos e proclamando que eles anunciavam o caminho da salvação. Então elas diziam, olha, esses aqui estão apresentando a Jesus Cristo, eles estão mostrando como é que a gente pode ser salvo, né? Mas a despeito disso, eles não se deixam enganar. E mesmo que ela está dizendo que o caminho deles era um caminho que levava ao céu, eles acabaram expulsando aquele espírito dela em nome de Jesus Cristo. Ora, e os donos da jovem, né, que era escrava daqueles homens, perceberam que o quê? Agora não ia adivinhar mais e iam perder muita grana, ficaram muito bravas. O que eles fizeram? Pegaram o irmão Paulo e o irmão Silas e arrastaram, né, levando para a autoridade, acusando de quê? De que eles estavam perturbando a cidade e estavam querendo ensinar costumes muito contrários às leis romanas. Então esse é o contexto do que nós vamos aprender hoje. Bom, e qual é a mensagem central disso que a gente vai ler e vamos aprender hoje? É que nós temos que ter discernimento espiritual. Então nem toda a verdade, como aquela moça dizia, olha, eles estão mostrando o caminho de Deus. Então, mas nem toda a verdade vem de uma fonte divina. E o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele reconhece que apesar da palavra da jovem ser certa, o espírito que a dominava não era um espírito bacana, não era nada santo. Importante também a libertação e a justiça. Isso a gente aprende o quê? Que a ação do irmão Paulo vai libertar o jovem daquela opressão, daquele espírito mau. E vai mostrando que o evangelho confronta realmente qualquer sistema de exploração. Ninguém deve ser escravo de ninguém, né? Outra coisa que a gente aprende é a reação à verdade. A libertação daquela moça vai provocar o quê? Revolta dos que estavam ganhando dinheiro com aquela condição de escravidão dela, escravidão daquele espírito que estava nela, né? Revelando o quê? Que o dinheiro, ele
esse interesse econômico que não é justo, ele se opõe à obra de Deus. E por último, né, e não menos importante, vai mostrar como o irmão Paulo e o irmão Silas, eles tiveram coragem diante da perseguição, né? Eles são acusados de muitas coisas injustas, não era verdade aquilo que aqueles donos da escrava falaram, mas eles permanecem ali, ó, firme e forte, dando exemplo da força e dando exemplo da fé no meio da adversidade. Então, nós vamos ler Atos 16, de 16 a 21. E diz assim, ó. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, nós quem? O Paulo e o Silas, né? Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Então aqui eu creio que o irmão Lucas que está falando, né? Que ele que escreveu o livro. Então ele estava ali no meio, né? Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Amém? Bom, então, esses homens bem mentirosão, né? Ora, se o propósito... antes de mais nada, o versículo que o irmão Silas escolheu, que é o 20, que diz: e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. O nosso texto chama-se Discipulado para a Cidade. Ora, se o propósito dos irmãos Paulo e Silas era impactar os filipenses, a cidade de Filipos, não tem dúvida nenhuma que eles conseguiram, né? Não havia ninguém que não tivesse ouvido falar deles, dos missionários, dos trabalhos deles, né? Das conversões, a irmã Lídia que se converteu, ofereceu a casa dela, enfim. E os dois servos, servos de Deus, né? Eles foram lá na praça pública e conseguiram um monte de gente lá para ouvi-los, né? Todo mundo queria saber o que eles tinham para falar. E até as pessoas que não gostavam dele estavam ali, mesmo que fosse para dizer que eles estavam querendo perturbar a cidade, né? Mas a gente vai entender o motivo. Tinha uma moça que tinha um espírito ruim, estava endemoniada, que adivinhava pelo poder de Satanás. E essa moça, ela trazia lucro para os senhores dela. O apóstolo expulsou os demônios em nome de Jesus e aquela moça ficou livre. Aí eu fico pensando assim, quantas pessoas que a gente conhece não são exatamente iguais àquela moça, mas estão aprisionadas por Satanás, que precisam de libertação. E é dever nosso, né, que somos igreja de Jesus Cristo, enfrentar essas hostes do mal e se compadecer, ter misericórdia daquelas pessoas que estão aprisionadas no quê? No vício, no crime, no caminho da morte eterna. Então, não são pessoas como elas saem adivinhando coisas e trazendo lucro para os seus senhores, mas são pessoas que estão arrastadas em muitas coisas que desagradam a Deus. E nós sabemos muito bem quais são. Ora, irmão Paulo, o que ele fez? Ele mexeu com as estruturas malignas daquela cidade. Aqueles que usavam da possessão demoníaca da jovem ficaram bravos, ficaram muito raivosos. Por quê? Porque a moça foi liberta. Né? Então é lógico, uma empresa que vende bebida alcoólica, onde a pessoa ela usa a bebida até cair, é viciada, não consegue se libertar, ela não quer que aquela pessoa pare de beber. Né? Uma empresa que vende cigarros, o que ela quer mais é que as pessoas continuem viciadas. E assim, todos os vícios, o vício de drogas, quanto mais a pessoa for viciada em droga, mais a biqueira lá, o ponto de venda vai querer que as pessoas comprem drogas lá. Então, lógico, tudo que é exagerado, tudo que faz mal, tudo que é pecado, sempre vai ter alguém atrás querendo manter
o outro preso àquilo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer como Paulo e Silas, querer inverter esses valores, né? Eles dois deram holofote à pregação do evangelho. E é isso que nós temos que fazer, falar de Jesus. Porque as coisas ruins, o pecado, não combinam com a palavra de Deus, né? Então, vale a pena, como eles, pagar o preço do discipulado. As pessoas nem sempre gostam, né, quando a gente fala de Deus. Não, você pode falar de tudo. De futebol, você pode falar de várias coisas. Mas se você for falar de Deus, as pessoas já falam, ai, é fanático, ai, não sei o quê. Mas a gente não pode perder a oportunidade de dizer para as pessoas que Jesus Cristo salva. E se você ainda não se decidiu ao lado de Jesus, a hora é agora, porque pode não haver amanhã. Ajoelha e fala, Jesus, eu acredito no seu sacrifício por mim. E eu quero ser discípulo seu, porque as pessoas precisam de Deus. E se você já conhece a Jesus Cristo, como eu conheço, é dever nosso cada vez mais aprender mais dele e pregar cada vez mais a palavra dele, ok? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. A igreja em missão não pode se render aos esquemas malignos e corruptos da cidade. Bom, agora eu vou terminar, né? Vou deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que fazer discipulado para a cidade, para nós o abraço dá super certo. A gente tem certeza disso. Lembra também que temos um versículo para decorar este ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E lógico, na medida que a gente aprende o caminho que devemos seguir, fica fácil falar de Jesus para todas as pessoas. Agora eu me despeço, né, com a frase do ano, que é a seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas. E quem escreveu essa frase foi A.W. Tozer.